Continentes na Rádio Observador. Já sabe que todas as semanas analisamos aqui a geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bom dia, Bruno, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Bruno. Olá, bom Bom dia. dia. Obrigado. Bom, esta semana começamos pelo conflito no Médio Oriente e a cada semana que passa fica mais perto de sair das fronteiras de Gaza. Bruno, esta semana destacamos a relação tensa entre Irão e Israel, que já não vem de agora. Será que o Irão vai mesmo atacar os israelitas? Bem, realmente é uma história muito longa. Se quisermos podemos ir até à antiguidade. É preciso lembrar, e os iranianos têm muito essa noção, e a sua elite, de que o Irão é herdeiro do grande Império Persa, e portanto, historicamente, os persas até eram vistos como favoráveis aos judeus. O rei Dário o rei Ciro foi o grande protetor dos judeus, foi ele que permitiu os judeus regressar a Jerusalém. E sempre houve uma comunidade judaica importante no Irão, basicamente também até à formação do Estado de Israel, quando começa uma grande vaga de imigração. Mas temos diferentes períodos, portanto, a seguir à criação do Estado de Israel e até 53, quando a política iraniana é dominada por um nacionalista populista, Mossadegh, o Irão basicamente acompanha o resto dos países muçulmanos e, portanto, inclusive vota contra o plano de criação de 2 Estados na Palestina, em 1947, nas Nações Unidas. A partir de 53, com o golpe do Shah Pahlavi, do Shah Mohammad Reza Pahlavi, que se aproxima muito dos países ocidentais, vai também ser o primeiro país muçulmano, a par da Turquia, a reconhecer Israel, e cria-se uma aliança, de facto, uma relação muito próxima entre o regime do Shah e Israel, inclusive colaboração entre a Mossad e a sua polícia secreta, a Savak. E, portanto, tudo isso vai levar a, quando se dá a Revolução em 79, Israel, a par dos Estados Unidos, seja visto como o grande aliado do Shah, do regime anterior, e, portanto, também como o grande inimigo do novo regime, mesmo em termos daqueles rituais políticos de massas no Irão, de queimas de bandeiras, de pisar bandeiras, etc. Há sempre bandeiras dos Estados Unidos, mas também de Israel. Apesar de tudo, foi preciso esperar por meados dos anos 80 para, depois da intervenção de Israel no Líbano, o que também mostra os perigos, digamos, de uma política israelita que muitas vezes tem apostado demasiado, talvez, na dimensão militar. Foi muito a partir da guerra no Líbano que o Irão aproveitou para apoiar a comunidade xiita no Líbano, criando o Hezbollah, ou ajudando a criar o Hezbollah, a armá-lo, e portanto esse tornou-se o grande instrumento militar e a primeira grande milícia, grupo armado, grupo terrorista, se quiserem, que o Irão utilizou para aumentar a sua influência a nível regional. E esse tem sido um modelo que tem sido seguido desde aí, sempre em confronto com Israel, embora também seja importante dizer com outros países da região, por exemplo, a Arábia Saudita, que se vê como o líder do Islão sunita contra o Islão xiita, que é predominante e que é, no fundo, a religião oficial na teocracia iraniana, também não aceita propriamente bem o domínio iraniano. Certo. Mas, portanto, temos aqui uma longa história. Em termos do contexto atual e do que é que irá acontecer, eu diria que o mais provável é que o Irão continue a recorrer a este método, que é usar estas milícias, estes grupos armados, para indiretamente atacar Israel, ou seja, não haver um ataque direto do Irão, evitando assim sofrer retaliações também mais diretas e mais pesadas. Se isso não acontecer, se tivermos um ataque direto e em maior escala, isso quererá dizer que o Irão considera que Israel está enfraquecido, que está provavelmente mais isolado diplomaticamente, e portanto seria um sinal de que o Irão se sente mais confiante em ter aqui uma posição mais agressiva face a Israel. E Bruno, vamos olhar para outro dos conflitos principais pelo mundo, vamos à guerra na Ucrânia e neste caso ao futuro da guerra da Ucrânia. Esta semana tivemos Donald Trump a revelar qual é que é o plano de paz que tem para esta guerra, caso seja eleito presidente dos Estados Unidos, passa entre outros pontos pela cedência de alguns territórios ucranianos. Pergunto se este plano de paz de Trump é realista e se é justo, na tua opinião. Bem, ele parece ser realmente o único ponto concreto que se percebe como parte de uma estratégia mais geral, no fundo, de aproximação a Putin, de afastamento da Rússia em relação à China, mas que não se percebe muito bem, para além destas, no fundo, oferecer território que não é seu, e desse ponto de vista é algo que é ilegítimo, não é? Portanto, uma coisa é a Ucrânia decidir que chegou o momento de negociar e decidir os termos em que quer negociar, um cessar-fogo ou até um acordo que vá mais longe e que ceda território em troca de outros tipos de garantias,
mas isso ser imposto a partir de fora realmente parece bastante ilegítimo. Mas, sobretudo, tem uma série de problemas práticos, que é porque é que os ucranianos aceitariam isso. Ou seja, é verdade que eles estão numa situação de fraqueza e que militarmente as coisas estão a complicar, sobretudo por causa da ausência de ajuda militar em quantidade da parte dos Estados Unidos, mas acabámos de falar dos conflitos no Médio Oriente, quer dizer, os palestinianos estão há muitas décadas, se quisermos, militarmente derrotados, foram sucessivamente derrotados militarmente por Israel, assim como vários dos países árabes vizinhos, e isso não significa que tivessem aceito a paz nos termos que Israel queria, portanto, ceder pelo menos formalmente o território que até Israel já ocupa. Depois, no fundo, isto corresponde muito ao modelo que foi seguido na Europa nos anos 30, o chamado apaziguamento do Hitler. Ora, se nós pensarmos no famoso ou no notório Acordo de Munique de setembro de 1938, foi exatamente isso. Foi obrigar a Checoslováquia a ceder parte do seu território, precisamente com o argumento que tinha lá populações alemãs e pró-alemãs e queriam fazer parte da Alemanha. Isso foi em setembro. Em março, a Alemanha ocupou o resto da Checoslováquia, depois de ter desmantelado, no fundo, as linhas defensivas que estavam precisamente nessas zonas, e depois, um ano depois, em setembro de 1939, estava a invadir a Polónia. E, portanto, não se evitou a Guerra Geral Europeia, pelo contrário, até se eliminou aqui um país que, entretanto, tinha construído defesas importantes contra a Alemanha, que foi forçada a entregar esse território. Portanto, isto, no fundo, parece corresponder muito a algo bastante preocupante em alguém que tem hipótese de voltar a ser presidente dos Estados Unidos, que é uma visão extremamente superficial da política internacional, da história, e, sobretudo, esta obsessão com o protagonismo, esta visão completamente egocêntrica de que basta fazer uma cimeira de Trump com um outro líder qualquer e se alcança a paz. Eu desconfio até uma obsessão com o Prémio Nobel da Paz, que é uma ironia, porque nunca o Comitê Nobel, mesmo que Trump merecesse o Prémio Nobel da Paz, provavelmente lhe ia dar o Prémio Nobel da Paz, porque realmente tem também preconceitos ideológicos contra ele, mas, sobretudo, cimeiras, esta opção com as cimeiras que depois são muito mal preparadas, não têm grande base diplomática prévia e que acabam por depois resultarem, digamos, uma grande atenção mediática, mas não há grandes resultados a seguir. Foi o caso, por exemplo, das cimeiras com a Coreia do Norte. E Bruno, vamos agora até a África, porque no último domingo assinalaram-se os 30 anos do genocídio no Ruanda. Foi um conflito que parou o mundo nos anos 90. Bruno, pergunto qual o impacto a prazo deste evento e também que papel tem o país nos dias de hoje em África? Bem, teve um impacto grande na altura, levou a algumas mudanças importantes, mas talvez o mais paradoxal e o mais interessante é que muitas vezes falamos da armadilha dos conflitos, da tendência para conflitos recorrentes, e, portanto, para a enorme dificuldade de países que passam por conflitos muito violentos depois recuperarem, e isso muitas vezes é utilizado como explicação para as dificuldades, inclusive económicas, desenvolvimento, por exemplo, em vários outros países em África. Mas a verdade é que no Ruanda não foi todo isso que aconteceu. Portanto, o país deu uma volta completa e hoje em dia é uma das histórias de sucesso, apontada como uma das histórias de sucesso em África, e até conseguiu ter algum protagonismo regional em termos diplomáticos e em termos militares, para além daquilo que seria normal, tendo em conta o seu peso. Realmente, o Ruanda é dos países mais pequenos da África, é um país encravado, tem uma população atualmente semelhante à de Portugal, portanto é relativamente pequeno para um continente muito grande, tem uma longa história também, portanto tem como base um reino, lá está Tutsi, portanto aí começam estas divisões entre Tutsis e Hutus. Os Tutsis eram mais a elite conquistadora, os Hutus eram a população agrícola, digamos, mais dominada. Depois vai ser incorporado esse reino Tutsi do Ruanda, vai ser incorporado primeiro no Império Alemão, que é construído a partir do que é hoje a Tanzânia, portanto a partir de 1897, e depois, como resultado da Primeira Guerra Mundial, que também tem uma dimensão africana, que aliás envolve Portugal, como envolve também, neste caso, a Bélgica vai, a partir do então Congo belga, da atual República Democrática do Congo, vai ocupar esta região do Ruanda e do Burundi, e portanto vai manter-se lá como potência colonial até 1962. E, portanto, ainda antes da saída da Bélgica, há aqui um choque étnico entre Tutsis e Hutus em 1959. Isso vai levar também ao derrubo da monarquia,
Mas, sobretudo, em 1994 vamos ter um dos grandes genocídios, inequívocos genocídios do século XX. Eu acho que se abusa muito este conceito, mas neste caso é evidente que é um uso apropriado do termo, ou seja, houve uma tentativa para eliminar completamente esta população Tutsi. As estimativas andam entre 800 mil e 1 milhão de pessoas mortas em 100 dias, a partir de abril de 1994, perante a passividade global. E, portanto, essa é a primeira grande consequência. Isso levou a uma revisão desta ideia da rejeição de intervenções militares. Nós hoje estamos, digamos, a postura é exatamente inversa, sobretudo países como os Estados Unidos, e, portanto, uma das raízes para um período de maior intervencionismo militar a partir de meados dos anos 90 até há poucos anos atrás, por exemplo, da parte dos Estados Unidos, foi as enormes críticas que foram feitas à ausência de uma resposta militar para lidar com, por exemplo, o genocídio dos Tutsis no Ruanda. Uma segunda viragem importante teve a ver também com a postura das Nações Unidas e das suas missões de paz. Os capacetes azuis que estavam no Ruanda nesta altura tinham ainda um modelo de ação que era muito da Guerra Fria, portanto a ideia era não dispararem a não ser que fossem atacados. Não tinham um mandato para defender a população civil. Apesar do comandante local dos capacetes azuis ter tentado pressionar os responsáveis da ONU para lhe permitir agir contra o genocídio, isso foi-lhe taxativamente negado por alguém que depois teve até uma bela carreira, o Kofi Annan, mas teve aqui um momento, digamos, negro da sua ação, porque era o responsável das operações de paz. Certo. E, portanto, tudo isso levou também a rever-se esse mandato no sentido de dar um mandato muito mais robusto e de tornar a proteção da população civil uma prioridade nestas missões das Nações Unidas. Atualmente, realmente o Ruanda, muito com base nesta liderança carismática do Paul Kagame, que foi o responsável por uma guerrilha Tutsi que veio derrotar estas forças genocidárias e tomar o poder em 94, na prática, embora ele só tenha assumido a presidência em 2000, realmente apostou no desenvolvimento económico, na baixa corrupção. Portanto, o Ruanda tornou-se um grande destino turístico, um grande destino de investimento e de ajuda externa, tem crescido a uma taxa anual média da volta de 7% ao ano, desde o início do século XXI, portanto, desde o ano 2000, e o grande problema é que é realmente um regime autoritário que depende muito desta personalidade carismática de Paul Kagame. Isso também deu a possibilidade de projetar forças militares, por exemplo, no leste do Congo, para criar aqui uma espécie de tampão. Essa era a zona onde se refugiaram muitos dos responsáveis pelo genocídio, portanto, aí tem tido um papel pouco positivo, vamos dizer assim, tem alimentado conflitos no leste do Congo e tem enviado também tropas, por exemplo, para o norte de Moçambique, muito eficazes no combate ao jihadismo, e fala-se na presença, por exemplo, também na RCA, noutras regiões. Portanto, tem tido aqui uma projeção regional e no continente até maior do que aquilo que se esperaria. Certo. A questão é se tudo isto é sustentável, o que é que acontece depois de Paul Kagame, depois deste regime muito centralizado e muito autoritário, eventualmente ter de pensar num sucessor. Bruno, temos de acelerar, vamos até a América Latina, vamos até ao Brasil para uma guerra um bocadinho diferente, uma guerra entre Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, e Alexandre de Moraes, o juiz mais famoso do Brasil. Em causa estão pedidos da justiça brasileira para que fossem apagadas algumas contas da rede social, com Musk depois a acusar o juiz de ser um ditador. No fim, Bruno, o Twitter está em risco de desaparecer no Brasil. Isto tem alguma importância? Bem, eu penso que é uma crise bastante reveladora, por um lado, do enorme poder destes tecnobarões, portanto, destes senhores, digamos, do mundo digital como Elon Musk, muitas vezes também com enorme ego, com uma enorme vontade de protagonismo, que não se importam de assumir, digamos, também preferências políticas. Apesar de tudo, por exemplo, Elon Musk teve uma postura muito diferente quando houve decisões também críticas do Twitter na Índia, por exemplo, onde aparentemente o primeiro-ministro Modi merece mais simpatia de Elon Musk. Portanto, há aqui uma enorme concentração de poder, de facto, nestas figuras que parece bastante questionável. Por outro lado, também é verdade que, digamos, há separação de poderes por alguma razão. Portanto, um excesso de protagonismo político da justiça também não é algo bom. É verdade que Alexandre de Moraes conseguiu demonstrar, provar que houve realmente uma tentativa de golpe no Brasil, e portanto isso é algo bastante grave, que isso teve uma dimensão, digamos, de desinformação, de milícias digitais, que é o termo que é usado no Brasil, portanto, de uso das redes sociais, muito importante. Agora, isso coloca alguns problemas em termos de liberdade de expressão, de direitos políticos,
e, portanto, há aqui um equilíbrio que provavelmente é complicado. Agora, a última pessoa que pode fazer este género de críticas ao juiz Alexandre de Moraes é alguém como Elon Musk, que tem também estas responsabilidades, uma rede que funciona quase como um espaço público de debate, e, portanto, parece-me que, apesar de tudo aqui, provavelmente a justiça brasileira tem mais razão do que Elon Musk, embora realmente seja verdade também que começa a haver algumas críticas no seio do Brasil, e não apenas dos interessados, ou seja, dos visados por este processo por golpismo, de que é preciso ter algum cuidado para garantir que não há aqui abusos também de poder judicial e uma interferência excessiva na política e na liberdade de expressão. Bruno, muito rapidamente vamos agora até a Ásia-Pacífico, vamos ao encontro tripartido entre o primeiro-ministro Kishida do Japão, o presidente Biden dos Estados Unidos e o presidente Marcos das Filipinas. Bruno, para que é que serviu este encontro? Foi uma reunião contra a China? Bem, sim, foi. E a China, aliás, queixou-se disso, até chamou os embaixadores das Filipinas, do Japão, para se queixar disso. Foi uma estreia, portanto foi a primeira reunião tripartida. Em termos geoestratégicos, as Filipinas e o Japão são absolutamente cruciais na estratégia, digamos, de gestão desta crescente agressividade marítima naval da China no Mar do Sul da China. As Filipinas são, aliás, o seu principal alvo. Tem havido vários incidentes graves, ataques por parte da Guarda Costeira Chinesa com canhões de água, portanto não é com canhões armados, porque isso evocaria o Tratado de Defesa Mútua, portanto levaria ao envolvimento direto dos Estados Unidos, mas há realmente aqui uma escalada relevante. Também não é por acaso que isso tem levado a uma viragem na opinião pública das Filipinas. O presidente anterior, o presidente Duterte, tentou alguma aproximação com a China, não conseguiu nenhum tipo de resultado, nenhum tipo de cedência. Este novo presidente, Marcos, realmente apostou em uma aproximação aos Estados Unidos, a reforçar a cooperação militar, falámos aqui várias vezes disso, mas com um forte apoio popular. Uma sondagem recente nas Filipinas mostrava que dos países desta zona do Sudeste Asiático, da ASEAN, as Filipinas e o Vietnã de longe eram os que mais apoiavam a presença dos Estados Unidos na região. No caso das Filipinas, que era a primeira, ia para além dos 80%. E, portanto, isto mostra como realmente a China, muito agressiva, está a provocar aqui uma aliança para contrabalançar essa excessiva agressividade em que os Estados Unidos desempenham um papel absolutamente central e vai haver, foi anunciado reuniões regulares deste tipo, bem como exercícios militares regulares. Aliás, já aconteceu um há poucos dias, que além destes 3 países envolveu também a Austrália. Muito bem, Bruno, infelizmente hoje não temos tempo para mais, temos encontros marcados aqui na Rádio Observador no próximo sábado por mais um 5 Continentes. Até lá, muito obrigada. Bom fim de semana, obrigado.